E o Zé Ivaldo, Mauro? Fala o Então Fantástico vamos aí. lá, ó. Vai. O Santos joga bem o primeiro tempo, na minha opinião. O Santos tá fazendo uma boa pressão no adversário. O Santos jogou no erro do Galo, né? O Santos entrou pra jogar no erro do Galo, teve mais posse de bola, teve mais finalizações, mas as piores finalizações da história, assim, mas teve mais. Teve mais volume de jogo ali no primeiro tempo. Então, assim, o trabalho do Vojvoda existe, tá? Então, existe um trabalho. O Santos está com outra postura. Porque que a gente via era uma postura completamente derrotista, derrotada com os outros técnicos, que nem técnico pode ser chamado. Já né? entrava Agora a gente tem entregue, Exato, agora a gente tem um técnico de verdade. Então, assim, o primeiro tempo foi um bom primeiro tempo do Santos. Tem um problema ali na finalização. O Santos entra com 4-4-2, pressionando muito, muito a saída de bola do Galo. E aí não consegue arrumar nada no primeiro tempo, vai pro segundo tempo. E aí, cara, tem um problema. Que as pessoas falam às vezes assim, não, esse cara é bom pra compor elenco. Esse cara é bom pra... O problema do cara ruim que compõe elenco é que uma hora ele joga. Perfeito. Entendeu? Porque assim, o Zé Ivaldo tava afastado. O Santos fica sem nenhum jogador pra jogar contra o Fluminense. Ele entra, joga bem contra o Fluminense e aí ganha titularidade. E aí o Zé Ivaldo mostra que veio. Que ele mostra porque ele foi afastado. E o que é engraçado é que muito torcedor do Santos fica falando assim, não, mas já é o terceiro técnico no ano e é o terceiro técnico que insiste no Zé Ivaldo. Porque eu acredito que o Zé Ivaldo seja um cara... O Zé Ivaldo tem uma qualidade técnica mediana, ele tem uma qualidade física mediana, assim... E deve ser muito bom de resenha. De resenha, emoção e futebol, com certeza. Mas ele não tem psicológico, cara. O psicológico dele é de paçoca. E assim, no primeiro jogo contra o Galo na Vila, ele já foi o protagonista. Ele falou, eu quero ser o protagonista aqui também. E aí, óbvio, cara, era muito óbvio que ele ia ser expulso. Ele tinha que ter sido expulso no primeiro tempo ainda. E ele vai pra cima do Hulk. Ainda, que é o jogador mais tranquilo. Porra, o esse jogador... Mas é porque os dois têm o histórico, né? Exato. é Exato. verdade, Então, tipo é assim, verdade. é óbvio que ele vai atrás do Hulk, é óbvio Ele que ele faz vai ser os dois expulso. cartões foi em cima do Hulk. E aí, quando ele é expulso do jogo, existe aquele espaço. Não dá nem pra culpar o Adonis, que é o cara que falha no gol, porque assim, tem um tinha acabado de espaço. entrar. Exato, tem um espaço ali. Fica um espaço gigante e aí ele faz o gol. E aí o Santos sofre bastante. Então, assim, sabe aquela sensação que podia ter sido melhor, mas ainda bem que não foi pior? Porque, assim, a gente arrancou um ponto fora de casa com um a menos. Então, assim, a sensação é de vitória, mas, assim, era um jogo que tava caminhando pra ter outra história, talvez, entendeu? Então, eu acho que Mas, assim, sobre o Vojvoda faz boas substituições. Cara, o Tiquinho, ele é uma boa referência na área, entendeu? Então, quando ele entra, ele faz bom pivô, ele é acho uma ele boa uma boa referência. opção. Ele é uma Não, boa mas opção. E ele tá pedindo passagem. Tinha o David Washington, que pra mim, assim... Cara, é até triste falar mal de um menino da Vila, mas, assim... Muito complicado. E agora o Santos tem o Lautaro Dias. Muito Você viu complicado. que o Santos é um time acima da média, né? É um Contratamos o Cruzeiro B, Lautaro Martinez lá da Inter, tiramos ele do auge lá da Inter. Mas, assim, o Tiquinho entra em campo e força, assim como ele fez contra o Fluminense. Ele faz um gol no último minuto contra o Fluminense e é anulado, né? Aquele gol. Agora ele força, ele bate uma boa falta, ele força até o fim e faz o gol. E assim, se a gente tinha o Zé Ivaldo, dotado tio Lianco, que eu vou falar, vou ser polêmica aqui. Diga. Lianco, qualidade média, médio atleta, mas que tá no personagem. Ele tá naquele personagem de, torcida, sabe aquele cara que fica assim pra torcida? Joga pra torcida, Cara é que textão, inflama, não né? sei o que, assim. Cara, eu tenho uma preguiça de jogador assim, cara. É uma preguiça de Mas jogador eu- assim. Tinha um jogador que tava até bem, que no início do ano jogou bem a Série B, que acho que deu uma mornada, que foi o Guilherme também, Não, né? O ela é Guilherme hater. caiu muito. Eu né? sou muito hater do Mas Guilherme. tava bem. Teve um momento bem. Não, ele teve um momento bem no Paulistão do ano passado. É assim. Aí ele joga na Série B mal. Ele joga muitos jogos muito mal, mas depois volta a jogar bem. Fazer gols É. e tal. No início do ano, inclusive, ele tava fazendo gols. E não? no último jogo aqui, ele até dá pra ver assim, ele respeita o padrão tático e tudo, mas assim, ele ficou muito sozinho nesse jogo. Ele era o único ponto ali no jogo, então assim, ele ficou meio sozinho. Cara, eu não gosto do Guilherme, cara. Não gosto do Guilherme, eu acho ele muito displicente. Eu não sei se esses gols que ele erra, se as pernas que ele não coloca, o que ele tá pensando. Depois que ele foi ano passado, dizem as más línguas que o Flamengo foi atrás dele. Devia ter Em ido. junho do ano passado? Olha, eu acho isso Rapaz. tão improvável, O Flamengo gente. tinha Carlinhos, não vai ter Guilherme? Não, calma. Não, belo gol da Gávea? Eu não duvido, porque isso é verdade. O Flamengo, em uma época, foi atrás do Maicon. Que esse aqui Maicon também aquele? zoa. Não. E o Maicon não foi. Só rumor. Lembra? Só Pra rumor. Pra mim, pseudo-atleta. Ô, louco. Isso, que vamos respeitar. Fortes jogador? palavras. Vamos respeitar, vamos respeitar. Não, a Você sorte é dela- jornalista, eu sou jogador. Maicon. Respeito. Não, Não. a sorte da Mara é que no início do ano, que ele tava fazendo um gol atrás do outro, ela não tava aqui, porque a Perfeito. gente Ele ia foi ter... artilheiro A do gente ia ter Paulista. material. É, aí, ó. Já tem exatamente. material. Material, a gente já tem material. Viu como é A que você carinho é? dela. Eu não vou opinar. E hoje Não ela vou tá de opinar. tricolor, né? Mas por eu que sou- você acha o Lianco mediano?
Cara, eu não vejo tudo Esse isso. jogador Eu zaço. não vejo. E eu vejo muito jogo do Galo ainda. Coitado, desculpa aí pra galera do Galo. Mas eu vejo muito Aí jogo. talvez o muito problema sobre. seja você e não o Leão. Eu vejo muito jogo do Galo, assim, eu fico meio me perguntando. Mas por que você faz isso com a sua vida? Aí você tá mal também. Santos e Galo. É, não. Nossa, Guarani. põe um joguinho do Guarani. Corinthians Guarani, aí. Ponte Preta. Qual é o Corinthians fazendo a... Mas é isso, então assim, mas o Guilherme é um jogador que divide muito opiniões ainda na torcida do Santos, assim. O torcedor santista é um torcedor muito irritado com Porque ele tudo. não é o pior dos problemas do Santos, é, né? Exato. De todos, ele, É. de jogadores que tem. É, mas o que eu gosto de observar nesse elenco é que eu não acho o elenco muito ruim. O Santos se reforçou e agora tem técnico. Tem Porque o bons Santos, jogadores, né? o Santos não tinha técnico, entendeu? Agora eu não vou comentar sobre o Neymar. Não. Porra, não, o quê? Não, peraí. A gente tá esperando até agora esse momento. Não, cara, Ney! é que que deve tá ter acontecendo? sido. O que É que o tá Clube acontecendo? Sintético Mineiro, gente. Certeza que A foi- culpa é do gramado. Culpa do Não, gramado. o pior é que ele Gente, machuca mas o pé assim. com 30 segundos. Mas Davi. assim, Com 30 sabe o segundos. que é engraçado? É que assim, no padrão tático do Vojvoda é todo mundo pressionando muito a saída de bola. E o Neymar tava obedecendo esse padrão tático. Então ele tava, de fato, voltando pra marcar e tudo, mas que assim... não é a dele, né? Não é a dele, exato. Eu não acho nem que deve ser o papel dele em campo. Mas ele tava obedecendo o que o técnico manda, mas assim... Cara, o Neymar tava tão lento nesse jogo. Tipo, ele tava com um tempo de bola muito, muito atrás. E assim, eu acho que o Neymar ele tem que entender que ele não tem velocidade mais, entendeu? Mas você acha que nesse jogo, Ele ou você tá saiu? falando isso de outros jogos? Porque assim, você acha que ele estava lento por uma questão física mesmo? Ou ele se privando, se poupando um pouco por causa do estádio? Então, eu acho que é Porque ele reclamar muito tempo do a estádio. minha ideia também. Eu espero que seja a questão do gramado. Mas ele saiu Ele saiu do do jogo. bolso do Vera? Ai, meu Deus. Ah, lá vai. Ah, vai. Tu odeia o Vera, cara. Sempre você tá falando Mas- isso, cara. Tu odeia Mas é porque, aquele assim, cabeçudo. Ele torce o pé com 30 segundos. Ele sente muito esse Literalmente. gramado. Cara, isso aí já Com a deve bola ter no dado pé uma minada sozinho. na confiança É dele isso, nesse Total. jogo. Não, ele sai E todo com mundo 5 tchau. minutos E ele ele machucou cai. contra o Galo no A gente primeiro pode turno. falar o que quiser do cara, mas ele sempre reclama, e não só ele, né? Das porcarias de estádio sintético. Sim. Ele sempre reclama. Então reclamou ele tem de isso, novo, ele tem mas- isso a favor dele. E ele já sabia o que podia acontecer ali, entendeu? Mas Então, assim, assim, acho que naqueles primeiros 30 segundos que ele tropeça e... Ele nunca teve tanta liberdade pra jogar. Nesse jogo ele tava livre, assim. O Vera perseguia e tal, mas depois do primeiro momento ali, ele não conseguiu mesmo. Assim, não foi questão de... Ele não tava conseguindo jogar. E talento. É o que Mas ela a falou, questão talento. do Len, eu também acho. Eu acho que ele tava com Talento. tempo de bola muito abaixo, mas tem a É, a questão do furada que ele gramático dá, também. O gramado sintético. O gramado sintético também é uma parada com a bola. Então, assim, É. eu não sei o quanto que ele consegue ter essa velocidade. Porque, assim, eu acho que foi o primeiro tempo do Santos foi um bom primeiro tempo, mas foi o pior tempo do Neymar no Santos. É, tipo assim, eu acho de que pode longe. ser isso aí. Sim, é o pior tempo do Neymar. Então a dúvida que fica assim, era o gramado mesmo? Ou o padrão, o esquema tático do Vojvoda não tá bom pro Neymar? O Neymar não consegue correr? Não, e assim, e pelo contrário, eu acho que o melhor coisa pro Neymar foi esse esquema, né? Assim, de verdade. Ele bota 3 volantes. Uhum. 3 volantes. E o Santos não jogava assim, ele joga meio que no Zangol, o Corinthians, joga com 3 volantes, Guilherme e... Quem que era o outro no primeiro momento? O ataque, Guilherme e Lautaro. Caíram O pelos Reiser lados. não joga mais? Tá suspenso ou Tá machucado. suspenso. Aí o Neymar centralizado, só que na hora de marcar a pressão, o Neymar é o primeiro a dar o bote. Que é ótimo, ele não precisa voltar, né? Ele pressiona e tal. Só que dá liberdade pro Neymar. E os laterais solta. Os primeiros momentos do Vojvoda, assim, ele achou um time, assim. Ele acha um É time. aquele abafa, né? Só que o segundo tempo, o São Paulo muda e o São Paulo ganha o jogo no sentido de Tático, jogo de tático. tático ali. Só que aí ele vai pro desespero, cara. O Vojvoda, ele consegue... Mas eu ele gosto coloca- disso. Eu gosto disso. É. Porque assim, o Então, Santos, se contrata o tiver. Cuca. Porque o Santos tomou aquele 1-0 e o Vojvoda falou assim: perder de 1-0, perder de 2 dá na mesma. Eu vou substituir, colocou 3 atacantes. É. Colocou Robinho Júnior, Tassiano Que e. é bom. O Robinho Júnior, Tiquinho. esse moleque é bom, hein, Tiquinho, mano. entendeu? Então, assim, foram boas substituições. E o Santos, depois de empatar, também foi pra cima, assim. Durante aquele acréscimo de 16 podia minutos, ter virado o jogo, foi né? pra cima. Então, assim, é uma outra postura de verdade. Então, assim, existe mudança de postura e claramente é um time que tá treinando. Porque, de fato, eu não tô zoando. O Santos não tinha técnico, cara. O estagiário não era um técnico e o Caixinha também, não sei, não é técnico também, entendeu? O Caxias teve um bom momento só Não, o Caxias é um técnico no Red abaixo. Bull e só. O Kleber Não, Xavier não fazendo é PCC técnico, dele. é isso. 50% de aproveitamento. Você acha que é um bom trabalho? Não, né? É o melhor trabalho do Caixinha. Então, mas depende. É, Mas e 26%, que é o então, Diniz?
Não, mas o que não tá comparando o Diniz? Não, tem não, nem então, essa- só que- no Só Red- quis jogar o Aí Diniz. tá falando de Diniz, cara. Ah, mas no Red Bull Bragantino, que é um time que é isso aí. Mas, entendeu? é um Acho tra... que mas sim. assim, mas Acho pros que é um outros trabalho- que querem contratar, não acho que é. Tudo bem, tudo bem. Perfeito. Mas eu acho que pro Santos também, sei lá também, Matheus, eu acho que pro Santos, cara, o Vojvoda é o melhor que tinha Meu Deus do disponível céu. Claro. A gente caiu pra cima, porque a gente longe. não contratou o Ó. Sampaoli. A gente não contratou o Tomara Sampaoli. que vocês- Cara, Aí é foda, aí eu tenho... foi um problema. Mas vambora. Mas eu acho o Voivoda melhor que o Sampaoli. Muito melhor, no caso. É porque o Sampaoli ele Na tem verdade, problemas... foi empate. Ontem a gente viu isso, né? É, mas assim, o problema do Santos foi a questão do jogador ruim. Porque assim, sempre é uma parada. Ah, esse jogador não é tão bom, mas ele compõe elenco. Põe ali pra compor elenco, uma hora ele joga. E uma hora ele faz. E ele fez. Ele foi expulso contra o Corinthians na semifinal do Paulistão também, lá na Arena. Pegou o Yuri Alberto. Destruiu o Yuri Alberto, não foi? Não foi ele que caiu na pilha do Martinez? Também. Foi ele. Isso é seu Ivaldo, entendeu? E você conhece o seu Ivaldo, você é cruzeirense, você conhece o seu Ivaldo. Entendeu? Não, eu sempre falo Conhece, ele conhece. fraquíssimo. Eu não Sempre falei, não. Quando ele tirou onda aqui, eu fui falar. Você vai falar, isso aí eu tá em Informação, prova. não, informação. Fraco, limitado e tá, tem que tirar onda quando pode mesmo, é isso.